Números, capítulo 8. A consagração dos levitas. O Senhor disse a Moisés: Fala a Arão: quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente ao candelabro. E Arão assim fez. Acendeu as lâmpadas do candelabro de modo que iluminassem o espaço em frente dele, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim era o candelabro, uma peça de ouro batido. Desde o seu pedestal até as suas flores ele era de ouro batido. Moisés fez o candelabro conforme o modelo que o Senhor lhe havia mostrado. O Senhor disse a Moisés: Separa os levitas dentre os israelitas e purifica-os. E assim farás para purificá-los. Asperge sobre eles a água da purificação. E eles rasparão todo o corpo com navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. Depois, pegarão um novilho, com a sua oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite, e tu pegarás outro novilho para a oferta pelo pecado. Farás os levitas se aproximarem da tenda da revelação e reunirás toda a comunidade dos israelitas. Apresentarás os levitas diante do Senhor, e os israelitas imporão as mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá os levitas diante do Senhor como oferta de movimento da parte dos israelitas, para que sirvam no ministério do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então, sacrificarás um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas diante de Arão e seus filhos, e os oferecerás como oferta de movimento ao Senhor. Assim separarás os levitas dentre os israelitas, e os levitas serão meus. Depois disso, os levitas virão para fazer o serviço da tenda da revelação, depois que os tiveres purificado e oferecido como oferta de movimento. Porque eles me são dados inteiramente dentre os israelitas, em lugar de todo o que é o primeiro a nascer, isto é, do primogênito de todos os israelitas, eu os tenho tomado para mim. Porque todo primogênito entre os israelitas é meu, tanto entre os homens como entre os animais. No dia em que matei todo primogênito na terra do Egito, eu o santifiquei para mim. Mas tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os israelitas. Dentre os israelitas, dei os levitas a Arão e a seus filhos, para fazerem o serviço em lugar dos israelitas, na tenda da revelação, e para fazerem expiação por eles, a fim de que não haja praga entre eles, quando se aproximarem do santuário. Assim Moisés, Arão e toda a comunidade dos israelitas fizeram aos levitas. Os israelitas lhes fizeram conforme tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés em relação aos levitas. Então, os levitas purificaram-se e lavaram suas vestes. E Arão os ofereceu como oferta de movimento diante do Senhor e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso, os levitas vieram para fazer o seu serviço na tenda da revelação, diante de Arão e seus filhos. E lhes fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés acerca dos levitas. E o Senhor disse a Moisés: Esta será a responsabilidade dos levitas, da idade de 25 anos para cima, começarão a se ocupar do serviço da tenda da revelação. E aos 50 anos de idade sairão desse serviço e não o realizarão mais. Todavia, continuarão a servir com os outros levitas na tenda da revelação, orientando-os no cumprimento de suas tarefas, mas não farão trabalho algum. Assim farás para com os levitas em relação às suas tarefas. Capítulo 9. A celebração da Páscoa no deserto do Sinai. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do 2º ano depois que saíram da terra do Egito. Os israelitas devem celebrar a Páscoa no tempo determinado.
Vós a celebrareis no dia 14 deste mês, à tarde, no tempo determinado, segundo todos os seus estatutos, de acordo com todas as suas normas. Então Moisés disse aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, à tarde, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram conforme tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Havia alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de um homem, e assim não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, no mesmo dia, foram falar com Moisés e Arão. E disseram-lhes: Estamos impuros, pois tocamos o cadáver de um homem. Por que não podemos oferecer a oferta ao Senhor no seu tempo determinado, junto com os outros israelitas? Moisés lhes respondeu: Esperai, para que eu ouça o que o Senhor vai ordenar acerca de vós. Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas: Se alguém dentre vós, ou dentre os vossos descendentes, estiver impuro por ter tocado um cadáver, ou estiver longe, em viagem, mesmo assim celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14, à tarde, eles a celebrarão. Comerão a Páscoa com pães sem fermento e ervas amargas. Dela não deixarão nada para a manhã seguinte, nem lhe quebrarão osso algum. Eles a celebrarão segundo todo o estatuto da Páscoa. Mas, se alguém estiver puro e não estiver em viagem, e não celebrar a Páscoa, será eliminado do seu povo, pois não ofereceu a oferta ao Senhor no tempo determinado. Esse homem sofrerá por causa do seu pecado. Também, se um estrangeiro que vive entre vós celebrar a Páscoa ao Senhor, ele a celebrará segundo o estatuto da Páscoa e de acordo com a sua norma. Haverá um só estatuto, tanto para o estrangeiro quanto para o natural da terra. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu, isto é, a própria tenda do testemunho. E havia algo parecido com fogo sobre o tabernáculo, desde a tarde até a manhã seguinte. E acontecia sempre assim. A nuvem o cobria, e de noite havia algo parecido com fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. E no lugar em que a nuvem parava, os israelitas acampavam. Os israelitas partiam ou acampavam quando o Senhor ordenava, permanecendo acampados durante todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo muitos dias, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, conforme a ordem do Senhor, permaneciam acampados e partiam quando o Senhor ordenava. Outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, e quando a nuvem se elevava de manhã, eles partiam. De dia ou de noite, quando a nuvem se elevava, eles partiam. Se a nuvem ficasse sobre o tabernáculo por 2 dias, ou por 1 mês, ou ainda por mais tempo, os israelitas permaneciam acampados enquanto ela estivesse sobre ele, e não partiam. Mas, quando ela se elevava, eles partiam. Acampavam ou partiam quando o Senhor ordenava. Cumpriam a ordem do Senhor, que ele lhes tinha dado por meio de Moisés.